Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a tia Joelma vai estudar com vocês sobre história, sobre as cidades interioranas. Aliás, vamos começar sobre cidade e município? Vamos lá então, que aí vocês pegam um total. No texto de vocês está escrito assim: cidades e municípios. Vimos anteriormente que a humanidade passou por um período em que viveu como nômade e dormia em cavernas. Aí a tia trouxe uma curiosidade: nômade. O que é nômade? Nômade é uma pessoa que está sempre mudando de um lugar para o outro, e muito tempo atrás eles viviam da agricultura, da caça, da pesca, e eles se deslocavam de um lugar para outro em busca de alimentos, tá? E melhoria de lugar para viver. Por exemplo, aquela região que eles estavam, o alimento está escasso, está faltando. Então eles mudavam para outra região para ver se tinha mais forma de caçar, de pescar. Às vezes aquele lugar que eles estavam ficava muito frio, eles iam para um lugar mais cômodo. Então eles mudavam de acordo com a situação em que estava a vida deles, tá? E vamos supor que se eles viviam, tinha alguns que eram pastores, por exemplo, se o pasto ali, onde os animais se alimentavam, aquela pastagem acabava, secava, eles iam para outro lugar onde estava melhor de alimento para os animais, porque se os animais não se alimentam, eles não tinham também de que alimentar, né? Os povos. Então, era uma coisa dependendo da outra. O tempo, o lugar. Então, tudo fazia parte do motivo deles mudarem. E com o passar do tempo, esse número de nômade foi diminuindo, foi decrescendo, mas ainda existem muitas pessoas com esse estilo de nômade, que mudam muito, não conseguem ficar residindo em um só lugar. E esses nômades, é interessante que eles viviam em cavernas. Olha só, cavernas, eles montavam lugar, eu trouxe aqui uma outra, olha aqui, montavam tendas para eles sobreviverem. Tá vendo? Essa aqui estão em um lugar, um deserto, tá vendo? Areia. Então eles montavam tendas para eles sobreviverem. Eles não tinham uma residência fixa, até porque nem valia a pena eles terem uma residência física, física igual a gente tem, fixa, né? Igual a gente tem, porque eles mudavam muito. Não tinha como cada lugar eles ficar deixando uma casa, né? Então eles punham aquelas residências ou aquela comodidade provisória, e para depois eles ter como sair e carregar tudo aquilo para a próxima. Vamos lá. Agora, no texto fala assim, que essa foi a forma encontrada pelos povos antigos de viverem em sociedade e cuidarem dos seus interesses coletivos. Quer dizer, que forma é essa? Quando eles resolveram fixar-se em um lugar e criar as primeiras cidades. Tudo isso começou há pelo menos 5.000 anos atrás, né? Em um lugar chamado Mesopotâmia, terra entre rios. Olha só, eu trouxe uma pesquisa legal para vocês sobre esses lugares. Olha aqui, as primeiras cidades desenvolveram-se na Mesopotâmia, tá? E mais especificamente em torno do rio Eufrates, tá?
Foi em meados de 3.500 antes de Cristo, quer dizer, antes mesmo de Cristo existir, de Jesus nascer, que aconteceu isso. Essas cidades surgiram inicialmente como vilas no Neolítico, como aglomerados mais densamente habitados, centros comerciais e militares de uma dada localização. Então, assim, olha aqui está, entre os rios Tigres e Eufrates, as cidades dos diferentes povos mesopotâmicos entre 3.500 a 3.000 a.C., tá? Olha só que jeito que depois foram formando as cidades. Antes eram assim, de palha, madeiras ou feno. Agora já construíram de barro. Isso aqui é feito de barro, ó, gente. Barro e areia. Mas eram grandes construções que duraram anos e anos, e muitas delas ainda estão presentes nos dias de hoje como artefatos antigos, tá? Como monumentos antigos. E eram tudo feito à mão mesmo, assim, com dificuldade. Não tinham equipamentos igual nós temos hoje para ajudar a construir. Tudo era manual, era muito difícil. Não tinha essa comodidade que nós temos hoje, tá? Não tinha. E aqui está o Rio de Janeiro, a fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1855 e 1888, tá? É muito tempo. Tá vendo como era? Tudo muito simples, né? Tudo assim, ainda em um estilo bem simples mesmo, inicial mesmo, bem rústico, interior, né? Então eu trouxe esses exemplos para vocês verem o que é uma cidade do interior, tá? E as primeiras cidades, né? Agora, antes de falar de município, eu quero trazer para vocês aqui para que servem as cidades, tá? Para que servem as cidades? As cidades têm função de oferecer recursos para os moradores, além de os direitos básicos dos seres humanos, como edificações contínuas, calçadas, rede de iluminação, serviço público de saúde, educação, dentre outros, né? A parte mais importante de uma cidade é o centro comercial, onde é grande o movimento de pessoas, ônibus, carro e etc. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá estão as lojas, os bancos, os escritórios, os restaurantes, né? E olha só, aqui eu trouxe o exemplo de um shopping, né? Onde tem todo o comércio, tem de tudo. Aqui tem banco, tem escritório, tem restaurante, tudo que foi dito aqui, né? É um centro comercial. E aqui está uma cidade do interior, perdão, uma metrópole, tá? Tá um pouco embaçado porque é própria do livro. Mas metrópoles, o que são metrópoles? Goiânia é uma metrópole. São cidades grandes que possuem os melhores equipamentos urbanos, uma grande população, grandes aeroportos, serviços de transporte, né? Toda aquela comodidade, tudo mais moderno, diferente das cidades do interior. São as interioranas. As cidades do interior são chamadas interioranas. Algumas são grandes e apresentam características de cidades urbanas, com avenidas, praças, monumentos, lojas comerciais, shopping. Agora outras são pequenas, com um pequeno comércio, poucas ruas, população reduzida, né? E todos têm o direito de uma cidade organizada e o dever de cuidar dessa cidade, né? Aqui eu trouxe o exemplo de Caldas Novas, como esse daqui, ó, como esse exemplo de uma avenida, uma cidade urbanizada, interiorana, mas urbanizada, tá vendo? Tem até prédios. E ele é uma cidade turística,
com um grande clube, né, chamado Pousada do Rio Quente, onde as águas são termais, são quentes. Tem também vários tipos de turismo lá, devido a essa água quente. E ela fica a cerca de 170 quilômetros de Goiânia, mais ou menos 2 horas. Aqui o O não faltou o O, tá? Mas deveria ter. 2 horas e meia de percurso, quer dizer, para você chegar lá, daqui de Goiânia até lá, 170 quilômetros, e você gasta mais ou menos 2 horas e meia, 2 horas e 40, tá? Nós temos aqui outra cidade que vocês com certeza já ouviram falar, e alguns até conhecem, que é a cidade de Trindade, que a distância é 27 quilômetros de Goiânia, e mais ou menos 20 minutos você chega lá. Tá vendo? Essa aqui é a grande catedral de Trindade, tá? Viu que é uma cidade mesclada entre prédios, entre casas residenciais, casas baixas. Agora, eu trouxe uma outra que talvez vocês não conheçam, que é a cidade de Pontalina. Olha só, o estilo dela é um estilo mais interior, sem muitos avanços tecnológicos, sem muita modernidade. É uma cidade mais estilo antigo mesmo, tá vendo? Mais só casas, você praticamente não vê prédios, alguns sobrados, apesar que a filmagem está de cima para baixo, né? Mas mesmo assim você vê que é uma grande parte em que é pasto, ainda umas localizações naturais, onde não foram construídas. Não é uma cidade muito grande, e a distância de Pontalina até Goiânia, ou de Goiânia até Pontalina, é de 128 quilômetros, cerca de 1 hora e meia de percurso, tá? Não é muito longe daqui. Mas eu trouxe essas cidades para vocês, talvez vocês vejam só a explicação do livro, mas não vê exatamente, nem por figuras ou imagens, você não tem aquela base exata, né, de como é essa explicação. Então, aí, aqui nós temos os municípios, né? Nós falamos sobre as cidades e municípios. Municípios é como Trindade, município de Goiânia, a cidade próxima a Goiânia. E os municípios é responsabilidade da prefeitura, o bom desenvolvimento da urbanização através dos serviços públicos municipais. Construir, limpar, manter as ruas, as estradas, as pontes, tudo é responsabilidade deles, da prefeitura. Verificar a iluminação das ruas e avenidas, construir e manter hospitais e postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos, culturais, praças, parques, etc. Além de providenciar medidas de saneamento básico, estimular o turismo e zelar por serviços de qualidade. Tudo é um dever da prefeitura, do município ou das cidades, tá? E a nossa explicação de geografia é essa. Espero que vocês consigam realizar as atividades da semana que vem, porque vai depender desse conteúdo, tá? Até semana que vem e um beijinho no coração.